25 de junho de 2023. E mais uma vez nós estamos aqui para celebrar esse tempo também da pregação do Evangelho de Cristo. Abra comigo a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Texto muito conhecido pela maioria dos que estão aqui, né? Os que estão em casa também, tem esse tempo de conexão, de ouvir a palavra. Espero que a palavra chegue ao seu coração e contribua para aquilo que de fato é necessário. Espero também que a palavra chegue ao seu coração e contribua para os nossos corações, para aquilo que de fato é necessário. Diz assim a palavra do Senhor, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, vamos nos ater ao versículo 58. Conseguiram ir? Diz assim a palavra de Deus. Pode ficar assentados mesmo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mais uma vez, nesta manhã, ó Deus, nós colocamos esse tempo que o Senhor nos proporciona como igreja, por assim dizer, desfrutar da Tua palavra. Então, oramos para que a palavra do Senhor encontre o caminho do nosso coração e nos abençoe e nos ajude a seguir adiante, Senhor, conscientes de questões que chegam, mas que passam, conscientes de situações e podemos dizer, haja o que houver, no Senhor vamos prosseguir, vamos seguir em frente, vamos adiante, porque é a Tua graça que nos dá essa estabilidade e este recurso, nos dando uma estrutura para seguir em frente. Por isso nós te bendizemos, enaltecemos nesta manhã, enaltecemos todos os dias da nossa existência. E a igreja comigo diz amém, amém e amém. Graças a Deus. Essa é uma palavra que em qualquer tempo, na oportunidade que assim tivermos, a gente pode se deleitar nessa história, porque é uma história, uma carta, uma epístola, inspirada nessa inspiração do Espírito Santo. Paulo é esse instrumento de Deus. Então, é uma carta que norteia no que diz respeito à nossa vida como igreja, no que diz respeito à nossa vida nesse novo caminho, nessa nova dimensão de compreensão das coisas eternas. Uma certa feita, alguém já disse, a Bíblia toda, em toda parte, ela é inspirada. Nada fica sem a inspiração divina. Assim, a Bíblia toda e toda a Bíblia
ela é a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1,21. Podemos entender então que Ele é o Deus que se revela na história. Ele é o Deus que se envolve na história. Primeiro Ele se revela na história. Depois Ele se envolve na história. Mas também podemos dizer que é o Deus que escreve a história. Quando nós temos esta compreensão, podemos também entender que na história, Ele era aquele que é a palavra e que estava com Deus e também era Deus. João 1, entre 1 ao 3, os versículos. Mas aquele que é a palavra tornou-se carne e vive entre nós. Mas também vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vinda do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, versículo 14. Então apareceu um anjo do Senhor em sonhos, e disse a José: recebe Maria como a tua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, versículo 20 e o 21. Mas também o chamarão de Emanuel. Diga comigo, Emanuel. De novo, Emanuel. Faz assim, é Deus comigo, é Deus conosco, é Deus que se move entre nós, é Deus que age na nossa vida. É Deus conosco. Então esse era Jesus que salvaria o seu povo dos seus pecados, mas também seria o Emanuel, Deus conosco. Jesus Cristo, o Cristo de Deus, o Redentor, o Messias, o ungido, que chega na vida do apóstolo Paulo. O Emanuel chega lá. O Messias, o ungido chega lá. Ele é o Emanuel que chega aqui, que chega na sua história, que chega na história de tantas famílias, que chega a ir na sua casa. É o Deus que age na história, que se envolve na história, o verbo que se faz carne, é o Deus homem, o Emanuel, mas que se envolve com a nossa causa, que se envolve com o nosso sofrimento, que experimentou o sofrimento humano, mas não deixou de ser Deus. Continua sendo o Emanuel, o Deus que age por meio do Espírito Santo como Consolador sobre as nossas vidas. E esse Deus maravilhoso, que tem prazer e satisfação em resgatar o homem, em favorecer algo extraordinário sobre as nossas vidas. Não considera o calundur, o biquinho. Não considera os problemas de temperamento, da arrogância, mas que no seu tempo Ele cria circunstâncias para nos alcançar. Para nos alcançar. Porque Atos capítulo 9, uma circunstância, uma situação é criada com o objetivo de alcançar a Paulo. Na estrada indo para Damasco, Paulo tem essa experiência de ser alcançado por Jesus, onde o próprio Jesus revela-se a ele e o pergunta:
Paulo, Paulo, ou seja, Saulo, Saulo, por que estás me perseguindo? E naquele dia, a experiência de Saulo traz uma transformação radical. Uma transformação que transcende e dá esta certeza no coração de Paulo de que ele viveu uma experiência com o eterno. De que ele viveu algo extraordinário. E agora ele se sente envolvido e impulsionado em uma nova dimensão de vida, para continuar zelando da palavra de Deus. E essa vocação, e esse impulso, e essa chamada de Deus sobre a sua vida, leva ele para vários lugares, com o objetivo de propagar o reino de Deus, de estabelecer o reino de Deus. Então, por volta, talvez, do ano 49, outono de 49, ele chega na cidade de Corinto, com o objetivo de estabelecer ali o reino de Deus. E por ali, em torno de 1 ano e meio, ele fica naquela cidade, anunciando o reino, discipulando pessoas, ensinando o evangelho, curando pessoas, no físico e no espiritual. Um grande instrumento de Deus. Por volta do ano 52, ele sai da cidade. Ele segue para outras áreas, depois volta mais uma vez, depois passa mais uma vez. Então a igreja tem esses primeiros passos no ano 49, aproximadamente, depois de Cristo, na cidade de Corinto. Chega a palavra ali. 1 ano e meio, Paulo passa naquela cidade, estabelece o reino. E ali se inicia a missão. A missão para aquela cidade, através de Paulo, através da sua equipe missionária. E no ano 52 ele sai. E agora, por volta do ano 54, a igreja está caminhando para 4 anos e meio. E os problemas começam efetivamente a vir a todo gás, a todo vapor. Então, uma comitiva daqueles irmãos que tinham responsabilidade sobre a igreja, entende que Paulo seria esse instrumento de Deus com sabedoria para ajudá-los nos problemas presentes na vida da igreja. Então eles resolvem sair e ir ao encontro de Paulo, para que Paulo pudesse dar-lhes orientação e que Paulo pudesse escrever uma carta para nortear várias questões que envolviam a vida da igreja. E quando nós olhamos nas entrelinhas, vamos perceber que Paulo escreve esta carta, esta primeira carta, com o objetivo de continuar ajudando, doutrinando, tratando de vários problemas que tinham, assim, surgido na vida da igreja. Entre eles, de natureza doutrinária, a vida cristã, cunho moral, filosófico, espiritual. Ou seja, os bons costumes sofrendo influência de conversações. Essas questões que envolviam a vida da igreja, então nós entendemos, quando observamos nas entrelinhas, que isso estava comprometendo a vida de fé e comunitária daquela igreja no novo estilo de vida.
A igreja estava sofrendo problemas de influência externa para levar os irmãos que professavam a fé a de fato alimentar um pensamento, uma filosofia qual não existe ressurreição. Esquece disso. E outros problemas que foram surgindo, então a igreja ela foi caminhando, embaralhada a estas questões e precisava de um mentor. E ninguém na cabeça e no entendimento melhor do que o próprio Paulo para ajudar nisso. Uma vez foi ele quem fundou o trabalho ali, então ele seria a pessoa mais indicada. Assim foi esta comissão em contato com Paulo para que ele pudesse escrever e ajudar nas questões administrativas, teológicas, nas questões que dizia respeito à fé, à doutrina, e assim foi. E assim a gente vai lidando com muitas questões que diz respeito aqui. Então Paulo tem o objetivo de levá-los a uma consciência qual o que Deus fez por meio de Jesus Cristo é o que precisa definir o compromisso com a igreja. O que Deus fez conosco é o que precisa definir o nosso compromisso com Ele. Nosso compromisso com Deus é definido de uma consciência quando nós entendemos o que Jesus Cristo fez em relação a nós, em relação à nossa vida. Então, a partir disso, a gente pode cultivar uma consciência de um Deus pessoal que se relaciona e que está de olho sobre a minha vida, está de olho sobre a minha conduta e está de olho sobre tudo aquilo que eu faço. Então, a esse e a experiência vivida com Ele vai gerar na minha vida temor, responsabilidade, compromisso, comprometimento. É nesse caminho que nós observamos que a carta ela vai ser, então, desenvolvida para ajudar a vida daquela igreja. É dessa maneira que as coisas vão acontecer ali. E qual a primeira lição, então, que podemos extrair aqui? É o que está no versículo que ora terminamos de ler. O versículo 58, 15:58, Paulo vai finalizando, está caminhando para o final da carta, e ele faz algumas observações, dizendo, primeiro, fique firme. Sejam firmes. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Essa é a observação que vai encerrando esta carta. Depois de várias instruções desta primeira carta, ele vai fazendo esta observação, mais uma vez, caminhando para o fim da carta, dizendo, firmes na fé. Permaneçam firmes na fé. Isso é muito interessante. Porque era essa compreensão do que Paulo está orientando e trazendo como doutrina para a vida da igreja, como ensinamento. Isso é um arcabouço doutrinário. A palavra arcabouço aponta para estrutura. Então Paulo está mostrando a ele, dentro desta carta, uma estrutura doutrinária que era necessário para tonificar a vida espiritual.
era necessário essa compreensão dessa estrutura. Doutrina é o conjunto de ideias a serem transmitidas e ensinadas. Então, uma estrutura de ensino, uma estrutura, então, de aprendizado, é o que Paulo está trazendo, ou seja, continuando a trazer, porque uma época ele passou ali, discipulou, fortaleceu, doutrinou, e agora está trazendo mais orientações para a vida da igreja. Essa estrutura é necessário para a nossa vida. Essa estrutura doutrinária passa pelo discipulado da palavra de Deus. Ser discipulado primeiro pela palavra de Deus é o contato que teremos com a Bíblia, o aprendizado que teremos com a palavra de Deus, e que em muitos cenários nós seremos discipulados. Teremos liderança sobre as nossas vidas. E aí então seremos o discípulo, para ser discipulado pela palavra, através de homens e mulheres que têm essa capacidade de ferramenta de nos instruir. É necessário essa estrutura, esse arcabouço doutrinário de ensinamento. Porque essa era uma das preocupações de Paulo, pelas influências que a igreja estava vivendo. E era necessário que voltem-se para aquilo que eu vos ensinei. Olhe isso, observe o que eu ensinei a vocês. O discipulado, então, vai sedimentar, consolidar e fortalecer a nossa vida espiritual, irmãos. A gente pode ter N dificuldades para o aprendizado, mas hoje o negócio facilita tanto que a gente tem recursos ao nosso alcance para estudar, para examinar a palavra de Deus, para aprender sobre a palavra do Senhor. Tantos recursos, a gente pode ter esse olhar, mas principalmente com o nosso pastor, principalmente com liderança que são levantadas. A gente pode aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Então nós entendemos, e é uma ilustração para entender melhor isso aqui, quando nós pensamos em uma edificação, em uma construção. O que é que nós precisamos fazer? É preciso fazer uma escavação, abrir uma valeta, preparar o terreno. Aí eu me lembro do que Jesus, uma certa feita, ilustrou sobre a casa construída sobre a areia e a casa construída sobre a rocha. Mateus 7, a partir do 24. Alguns lugares, e eu conheço, tem pessoas que constroem a casa em cima da terra, por cima do solo. Não abre valeta, não escava e constrói por cima do solo. Eu conheço região assim. O que é que a gente vai esperar de uma casa que é construída por cima do terreno, por cima do solo? O que é que você vai esperar depois de um tempo sobre isso? O que é que a gente vai esperar de um problema climático, de repente uma tempestade? Muito provavelmente, dependendo da força dessa tempestade, ela vai ser destruída no primeiro momento.
tem tudo para acontecer num primeiro momento. A diferença aqui não é o terreno dessa parábola, porque o mesmo terreno que é sobre areia, ou seja, sobre areia aqui, é sobre o próprio terreno, sem fazer escavação, sem fazer valeta, é construir em cima. A diferença aqui é o investimento que vai se fazer. Construir em cima é menos gasto, menos investimento, é menos trabalho. Fazer escavação, fazer medida, tem um investimento a mais. Então, manter a casa por cima ou por baixo vai depender do investimento e da disposição que nós pensamos nessa construção. Se eu quero uma casa firmada em algo sólido, e quem é mestre de obra, trabalha com área civil, sabe, é preciso cavar. É preciso cavar, é preciso cavar, até você perceber que chegou em algo mais sólido de cascalho. Opa, já chegou em rocha. Depois de alguns centímetros, já chegou na rocha. Já dá para fazer aqui um alicerce. Essa escavação já pode receber essa edificação, esta base. Aí sim você pode fazer a base. Pode concretar, pode colocar ferragem, pode colocar amarração, preparar uma boa massa e ter uma base excelente para receber em cima uma boa edificação. Esta casa, ela tem uma estrutura. E não vai ser qualquer problema climático que vai demolir aquela casa. Ela vai ter uma resistência a mais. Isso significa justamente onde nós estamos construindo. Qual é a fundação da nossa escavação? Antes da casa ser por cima, crescer por cima, ela cresce por baixo, o alicerce. É uma construção para baixo. É a construção de baixo que vai dar sustentação para construir em cima. Se ela não cresce para baixo, se ela não tem uma boa profundidade, se ela não tem uma boa base, dificilmente ela vai ficar por muito tempo de pé. Esse é o terreno das nossas vidas. E a profundidade da escavação, quem decide somos nós. Jesus está dizendo, olha, se você construir por cima do terreno, se construir na areia, na primeira pancada forte de um temporal, de uma chuva forte, essa casa vai ser demolida. Mas se você decidir investir um pouco mais, cavar, se esforçar um pouco mais para encontrar onde está a rocha, onde está o terreno mais sólido, então você vai construir uma casa firme, firme. E os maus tempos vai chegar, e os dias maus vai chegar. Mas pelo fato de você construir a sua casa em uma estrutura sólida, vai lhe dar substância, vai lhe dar graça, vai lhe dar força, vai ser a presença de Deus, vai ser a estrutura espiritual para você se manter de pé, para você vencer, para você resistir aos maus tempos da vida. Mas a gente tem que ter esse olhar de uma casa construindo em algo bem superficial, ou uma casa que vai ser construída com uma base mais profunda. E dessa feita, é isso que nós entendemos
sobre o que está sendo apresentado aqui, meu querido. Precisamos entender o que está sendo colocado aqui. Porque quando nós olhamos isso no capítulo de número 15, a base da fé para desenvolver a vida cristã, Paulo vai lembrar lá no início, lá no versículo 1, a partir do versículo 1, e aí eu vou usar um termo que o meu pastor sempre usa, fica como uma lição para casa. Uma lição para casa. Dê uma olhada no capítulo 15, ou por que não dizer, dê uma olhada nessa primeira carta. Porque essa carta que Paulo diz à igreja lá, tem a ver conosco, porque a gente é a igreja hoje, amém? Tem a ver conosco. Gente é gente em qualquer lugar, em qualquer época, a gente vai ser gente. Então o ensinamento é para nos ajudar hoje. Então, quando nós observamos no capítulo 15, logo no primeiro versículo, Paulo então escreve. E o que Paulo vai escrever vai ser para lembrar. Lembra que o evangelho que lhes apresentei, lembra do que eu apresentei a vocês? Eu apresentei a vocês o evangelho. Lembra disso, lembra, foi que vocês receberam, vocês abriram o coração para receber o evangelho que eu lhes apresentei. Vocês lembram disso? Lembra que eu disse que eu estava entregando a vocês tudo que eu recebi do Senhor Jesus Cristo? Lembra que eu disse isso a vocês? Lembra? Lembra disso porque, e ele enfatiza, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Aí ele diz, segundo as Escrituras. Ele não está dizendo dele, ele está fazendo uma afirmação dizendo, eu cheguei aqui, eu preguei o evangelho para vocês, e vocês disseram, queremos, apóstolo Paulo, este evangelho de Cristo, reconhecemos que ele morreu por nós. Vocês lembram disso? Lembra que eu entreguei tudo que eu precisava entregar aqueles dias a vocês? E vocês receberam isso, lembra? Lembra que eu disse que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, vocês lembram? Então é uma conversa de carta, mas uma conversa aberta que ele está tendo. Lembra que eu disse que ele foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Lembram disso? Paulo está trazendo a consciência dele, aquilo que um dia ele ensinou. Lembra que eu disse que ele mesmo apareceu a Cefas, apareceu também a 12 apóstolos, apareceu a mais de 500 no mesmo dia, apareceu a Tiago, apareceu depois a mim. Lembra disso, que todos eles foram testemunhas da ressurreição do Cristo. Lembra que ele passou 40 dias após a ressurreição sobre a terra? O apóstolo Paulo está trazendo a mente dele. E a palavra nesta manhã traz a nossa mente. Esse primeiro amor, a compreensão e a ideia doutrinária daquilo que recebemos do Mestre. Lembra disso, igreja do Nazareno? Lembra que em algum momento da sua história você foi encontrado por Ele? Lembra disso, que ele te encontrou lá, naquela rua, naquele bairro, naquela faculdade, no lugar que você estava, perambulando por aí? Lembra, porque eu lembro. Eu lembro que foi assim que chegou o Evangelho. Eu lembro que foi assim que chegou este Evangelho. O Evangelho que nos ajuda, o Evangelho que vai moldando a nossa vida. E uma certa feita, então, Jesus, no capítulo 13 de Mateus, ele fala de um semeador que saiu a semear, lançar sementes. Uma porção destas sementes do semeador caiu à beira da estrada, à beira do caminho.
Ele lança de novo, uma outra porção cai entre os pedregulhos. Ele lança de novo, uma outra porção cai entre os espinhos. Mas ele anda, ainda joga mais uma porção, e agora esta semente cai também em uma terra. Mas diz o texto que era uma boa terra. E nessa terra onde caiu, essa semente vai produzir, vai haverá uma colheita, sobre medidas de 100, de 60 e de 30. Mas o que é que me chama a atenção nessa parábola, que Jesus vai fazer esta narração, que ele vai explicar isso? Entendemos que nessa parábola, que pode representar as motivações ou as motivações que norteiam o nosso coração. Pode ter essa representação, esta parábola do semeador pode representar isso. As motivações que norteiam o nosso coração. Porque o que nós observamos são diferentes resultados, são diferentes atitudes, mas a semente é a mesma. Resultados diferentes baseados nas atitudes, mas as sementes que foram aqui lançadas é as mesmas sementes. Ela caiu em vários lugares. O problema não está na semente. A semente é a mesma. O semeador é o mesmo. Porém, o terreno era diferente. Semente é a mesma, semeador é o mesmo, mas as sementes, mas o terreno era diferente. O semeador quem é? É alguém que um dia Deus usou para que o evangelho chegasse na sua vida. Ele é o semeador que lançou a semente. Esta semente chegou na sua vida, esse semeador lançou, foi o instrumento de Deus para que o evangelho chegasse na sua vida. E você tem plena consciência disso, do momento, do dia, do ano, da experiência vivida com o mestre. Foi a semente é a palavra que chega ao nosso coração. O semeador é um instrumento de Deus, é alguém que chegou na nossa vida, apresentou o evangelho do reino, pregou o evangelho do reino. Mas o terreno é a terra do nosso coração, aonde é lançado as sementes. O resultado está elencado com as motivações que estão obstruindo o crescimento da semente. Os resultados, a semente foi lançada e os resultados estão obstruídos. Não consegue desenvolver a semente que foi a palavra que chegou. Não cresce, não avança, está estagnado. Isso aponta para atitudes e motivações da nossa vida, em relação à semente, em relação à palavra. E isso acaba obstruindo, sendo um obstáculo para o crescimento do reino de Deus dentro de nós. Dificulta o nosso envolvimento e o nosso andamento naquilo que diz respeito à nossa vida com Deus. Mas a semente que caiu em boa terra é aquela que entende a palavra e manifesta o seu fruto e produz, e há uma colheita extraordinária. A gente pode fazer uma avaliação hoje, na oportunidade chamada hoje, da semente que chegou na nossa vida. Eu não quero crer que a semente caiu em uma terra problemática que precisava de um tratamento.
Eu quero crer que a semente que chegou no seu coração, o seu coração é essa terra, essa boa terra que recebe a semente da palavra. Então permita que esta semente possa produzir em todas as áreas da sua vida, das nossas vidas. É importante compreender isso, para não seguir a vida atrofiado. Mas eu caminho para o segundo momento aqui, ser firme e ser constante. Constância no caminho. Constância é perseverança em seguir em frente. Haja o que houver, prossiga. Haja o que houver, prossiga, seja constante, seja perseverante. Persevere na sua nova vida com o Senhor. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses de número 3, versículo 14. Prossiga até que Cristo seja formado. Gálatas 4:19. Prossiga, igreja. Prossiga. De todos os lados, somos pressionados por aflições, mas não estamos esmagados. Ficamos perplexos, mas não estamos desamparados. Somos perseguidos, mas não somos abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Não destruídos. Através do sofrimento sentido do nosso corpo, continuamos a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Segundo Coríntios 4:8-10. Você não tem ideia como é que eu estou, pastor? Prossiga. Há uma estrutura. Lembra? Há o arcabouço, há uma estrutura de Deus, de graça, do poder do Espírito Santo, que nos ajuda a enfrentar. Olha o que Paulo está dizendo, olha, ainda que eu viva esta forte pressão, ainda que eu viva esta aflição, eu não serei esmagado. Ainda que eu viva algo de perplexidade na minha vida, eu não sou desamparado. Ainda que eu viva perseguição, mas eu creio que eu não sou abandonado. Não sou abandonado. Ainda que eu seja caído, que eu seja derrubado, não serei destruído. Porque há uma estrutura que me dá a graça de seguir adiante, a graça de continuar, mesmo quando não há compreensão dos ambientes que nós experimentamos. Mas a fé está dizendo, seja firme. A fé está dizendo, seja constante, seja perseverante. Perseverante no Senhor. E aqui é o caminho por fim. Mas também firmes, constantes e abundantes. Abundantes vai falar de ser transbordado. Transbordado na vida, na convivência, de ser igreja com o outro. Precisamos transbordar o que recebemos do alto na vida de ser igreja com o nosso próximo, com o nosso irmão. Eu preciso transbordar isso. Vida abundante é transbordar o que recebi do alto.
é transbordar a vida de Deus em nós. E ser igreja com o meu irmão. Isso está nas entrelinhas do que Paulo está falando com a igreja. Seja igreja com seu próximo em Corinto, seja igreja com seu irmão. Ajeite isso, ajeite a vida, se organiza, converse com o outro, coloca seu papo em dia, sua conversa em dia, sua fé em dia, organize a sua vida, igreja em Corinto. E deixe transbordar a vida de Deus que recebestes. E aí nós observamos esta palavra e entendemos que devemos ser igreja do Senhor. Ou seja, propriedade exclusiva de Deus. Diga comigo, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, primeiro eu tenho a minha vida com Deus. Ele me salvou, Ele me resgatou, Ele me perdoou, Ele me olhou com graça e com misericórdia. Eu tenho minha vida com Deus. Eu sou propriedade exclusiva do Pai. E eu sou a habitação do Espírito Santo. É a primeira compreensão que nós estamos entendendo sobre transbordar. Mas também eu preciso ser igreja com o Senhor, não apenas do Senhor, mas igreja com o Senhor como um membro ligado ao corpo. Igreja com o Senhor, não apenas do Senhor, propriedade dele, mas com o Senhor na comunidade. Olhando para o meu semelhante, como alguém que faz parte do membro do corpo de Jesus. Ele é a cabeça, mas nós, membros deste corpo, transbordar a vida na convivência e na comunidade, transbordar a vida de Deus. Duas palavras do grego. Primeiro, bios. Bios tem uma conotação com a vida terrena, com a vida passageira. Com um tempo limitado de vida. Esta vida que Deus nos deu, soprou em nós na narina, esta vida lá no Éden, esta vida é o bios, passageira, tem um tempo. Ela vai passar. Mas além dessa vida, Deus também coloca em nós o zoe. O que é o zoe? É a vida derivada de Deus, que salta, que passa pelo bios. O bios só é uma fagulha da vida que vivemos aqui. O bios passa por isso, o zoe passa por isso e salta para a eternidade. Quando você vai para João 10, Jesus vai dizer que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas ele tem um zoe, ele tem a vida abundante para transbordar sobre a nossa vida, para nos ajudar contra a adversidade desta vida. E esse zoe é que nos capacita, é o poder do Espírito Santo que age em nós. E que vai nos levar à consciência que por meio da redenção, por meio do novo nascimento, eu encontrei o meu Salvador. E o meu Salvador vai trazer um salto para a eternidade. E eu estarei com Ele. Precisamos deixar que o zoe, a vida de Deus, transborde em nós. Somos membros de um corpo onde Ele é o cabeça. Entenda isso.
Nenhuma parte do nosso corpo, na nossa sã consciência, deve ser anulado. Toda parte do nosso corpo tem a sua função, tem a sua funcionalidade. Toda parte do nosso corpo. No corpo da igreja, ele sendo a cabeça, nós, os membros que compomos este corpo, temos utilidade. Estamos interligados. Pense comigo aqui. Em um time. E o pastor achou isso muito interessante. Eu não sei qual a visão dele, mas eu penso que a visão do nosso pastor Júnior, de ter colocado em algumas camisas, em lideranças envolvidas aqui, colocou time pastoral, time da sonoplastia, time diácono, e vai time. Qual é a compreensão disso? Qual a compreensão? É time. Coisa boa, meu irmão, faça parte desse time. Mas entenda, um jogador pode se destacar bem em um time de futebol. Pode ser o estrela, pode ser o cara do momento. Ele terá alguns momentos que vai desenvolver o seu talento. Mas até para ele desenvolver os seus talentos, vai precisar do toque de alguém, da bola, para chegar a ele. Mesmo ele sendo o estrela, o cara do futebol, ele precisa do seu parceiro. Ele precisa do outro colega que joga no mesmo time. Para fazer o gol, ele precisa de outro. Ele precisa de mais outro. E assim, no final, aquele time, se ele for vencedor, todo mundo ganha com isso da sua equipe. Todo mundo ganha com isso. Ele pode ter destaque, mas ele precisou da equipe para a vitória. Pode sofrer derrota, mas toda equipe sofre a derrota junto. Nós, como igreja, caminhamos para vencer isso. Para ser vencedor nesse time do reino, nesse time do corpo. Para transbordar a vida de Deus e olhar para o outro e dizer sucesso no corpo. Vamos juntos no corpo. Vamos ser vitoriosos nesse time, nessa jogada que vai despontar para o serviço, para o ministério, para o andamento da boa causa do reino. Deixe transbordar a vida de Deus. Seja o time, faça parte dessa equipe, desse time de Deus. Pense em um exército indo para o campo de batalha. Eu desconheço aqueles soldados feridos ficarem para trás. Eu desconheço. Ou soldados que foram mortos no campo de batalha. Eu desconheço ficar para trás. Mas o que depender do outro soldado, ele traz o seu companheiro de guerra. Põe nas costas. Aguarda o resgate. E se porventura ele morreu, continua a equipe, continua os colegas ali. Traz o corpo, honra aquele corpo, que foi um soldado que lutou pela sua pátria. De que lado nós estamos nesta guerra? De que lado nós estamos nesta guerra? Se existe um inimigo, vai dizer em Efésios 10, que é espiritual,
que esta luta não é contra a carne, nem contra a sangue, não é contra a gente, mas a gente faz parte desse exército. E a gente precisa transbordar na vida do outro e não ver o outro como um inimigo, porque faz parte do corpo. Meu dedinho não é o meu inimigo, ele faz parte do meu corpo. Olha para Ezequiel, vales de ossos secos. Ezequiel é levado no vale. E Ezequiel olha para o vale e os ossos estão espalhados por vários lugares. Naquele cenário de ossos sequíssimos. Dentro daquele vale. Conforme a palavra de Deus, Ezequiel profetiza. E quando ele lança a primeira palavra, osso procura osso. Isso chama ajuntamento. Osso procura osso. É organizado o negócio. O osso que está lá faz parte da perna. Ele vem e ele procura o seu devido lugar. E ali ele encosta. Antebraço, dedo, tudo que está espalhado, porque era osso sequíssimo, vem e se junta. Esse é o primeiro cenário. E quando ele olha, tem corpos ali, com ossos secos já, é o esqueleto formado. Mas ele profetiza de novo, e agora ele olha e está vendo que algo está acontecendo além disso. Ele percebe que esses ossos que estão juntos, ele percebe que há um ligamento sobre aqueles ossos. Ele percebe que aqueles ossos vai tomando uma outra proporção. E de repente esses ossos têm ligamento, têm juntas, têm ligamento. E a carne chega e vai tendo o tecido cobrindo toda a carne. E agora ele olha que é de fato um corpo humano. Não é mais ossos sequíssimos. Já é um corpo formado. E depois, mais uma palavra é liberada e ventos vêm dos quatro cantos. E sopra sobre este lugar. E vem ventos do norte, do sul, do leste, do oeste. Entra naquele vale, sopra naquele vale. E naquele vale acontece ali o zoe, uma vida de Deus, ressuscita aqueles ossos e levanta ali um grande exército, e que representava a casa de Israel. Precisou de junta, precisou de ligamento. Quem você é? A junta? É o ligamento? Quem você é nesse corpo? Somos um exército. E só estamos de pé, e só temos convicção de uma eternidade, porque o zoe de Deus foi soprado sobre nós. A vida de Deus, a vida eterna foi soprada sobre nós. E a gente pode transbordar sobre a vida do nosso irmão. Era isso que Paulo estava resolvendo ali. Paulo estava dizendo, resolva essas questões assim, assim e assim, porque o evangelho chegou, a graça está sobre vocês, a salvação chegou com vocês, persevere nisso, sejam firmes, sejam constantes, sejam abundantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se coloque de pés, para me dar uma sensação de quem está no final agora. Se coloque de pés, irmão. E aqui ele finaliza dizendo que o trabalho dos membros da igreja
não é em vão no Senhor. Não é em vão. Ou seja, há uma promessa no final desse versículo 58 de uma herança ainda. Olha que graça de Deus, além de nos abençoar, além de nos ajudar a enfrentar e enfrentar com cabeça erguida tudo que nós enfrentamos nessa vida, Ele está dizendo, olha, tudo que vocês fazem na condição de viver como igreja, de transbordar sobre o outro, de suportar em amor, de viver essa vida, deixa eu lhe falar, ainda há uma recompensa para vocês. Ainda há uma recompensa para a vida de vocês. E aqui nós entendemos. Essa recompensa é a herança. É uma herança do Senhor. A herança que fortalece a esperança de seguir em frente, de prosseguir, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Quando você olha em Atos 1:9, Jesus encontra com os discípulos em Jerusalém. Ele dá as últimas instruções. Na presença dos apóstolos ali, Jesus começa a levitar. E vai subindo, vai subindo, vai subindo. E eles ficam como que estarrecidos com aquilo que está agora aos seus olhos. Ele sobe, sobe e de repente vai se ocultando em meio às nuvens. Alguém bate neles, em um deles atrás. E quando eles olham, a Bíblia diz que era o anjo do Senhor. E pergunta a eles: por que vocês estão olhando para o alto? Por que vocês estão olhando para cima? Porque a este Jesus que vocês estão vendo subir, este Jesus um dia, Ele voltará. Ele voltará, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele para encontrar com o Senhor nos ares. Para encontrar com o Senhor nos ares. Prossiga, igreja. Haja o que houver, prossiga, vai adiante, porque o Senhor está te ajudando. Há um porto seguro nos esperando, que salta para a eternidade. Uma nova vida, um novo tempo. Quando as mulheres chegaram no sepulcro, lá tinha um anjo e disse: a quem vocês procurai? Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Avisa aos discípulos e a Pedro que Ele vai adiante, Ele vai encontrar com vocês. João 14, Ele está dizendo: olha, esse é o momento de eu ir adiante. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou à frente, mas eu voltarei, buscá-lo-eis. Para onde eu estiver, estejai vós também. Isso tem que enriquecer a nossa alma. Isso tem que animar o nosso coração. Isso tem que transbordar a vida de Deus em nós. Não existe só a vida bios, mas a vida Zoe, a vida de Deus, a vida da eternidade. Precisamos alegrar a nossa alma sempre, sempre no Senhor. Sempre, sempre, sempre no Senhor. Ele foi à frente. E Ele aguarda.
Se a gente parte antes do arrebatamento, aleluia, glória a Deus. Mas vai chegar um dia que Ele vai descer com voz de arcanjo, com alaridos, com voz de arcanjo. Oh, dia glorioso, irmão. Os mortos que foram antes, algo extraordinário vai acontecer aonde não existe mais corpo. Ai, esse espírito vai procurar, vai nascer o corpo em qualquer lugar. Há anos que se passaram. E ali os túmulos vai explodir e haverá ressurreição. Haverá ressurreição. É isso que Paulo está dizendo. Não entre por esse caminho que está dizendo que não há ressurreição, porque se não há ressurreição, a nossa fé é em vão, e o meu sofrimento que eu enfrentei para ir pregar o evangelho é em vão. Mas há ressurreição, porque Ele ressuscitou. Essa é uma declaração de fé do cristianismo para nós que professamos a fé, irmãos. Viveu, morreu, ressuscitou. O túmulo está vazio. O nosso Senhor nos aguarda. Chegará esse tempo glorioso. Renove o seu coração, irmão. Renove a sua vida. Momentos difíceis nós passaremos nessa fase, nessa etapa, nesse habitat, mas por certo um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Oh, irmão, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Mantenha a tua fé no autor e consumador da tua existência. Persevere, seja constante, seja abundante, transporte. E um dia estaremos. Talvez esse é o tempo de deserto, mas nesse tempo de deserto hoje, renove tuas forças para continuar um pouco mais. Renove as tuas forças para continuar um pouco mais. Come desta manhã, desta palavra, porque esta palavra vai te sustentar para mais 40 dias. Foi isso que aconteceu na vida de Elias. Come, Elias, porque será comida para mais 40 dias você caminhar. Vamos adorar o Senhor. Você que conhece essa canção, expresse a sua adoração através do louvor. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Expressa a sua adoração, a sua esperança.
deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Põe a mão no seu coração. Feche os teus olhos por algum tempo. Não sei como que anda a sua vida no Senhor, a sua vida na comunidade, a sua vida a serviço do reino. Mas esse é um tempo da gente refletir na palavra de Deus. E a gente entender que Deus tem sempre o melhor. Fomos alcançados para transbordar na vida de outros e viver como corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. Faça a sua oração aí no seu lugar, ou se você de repente fala, não pastor, eu gostaria de ir para o altar, assim, ser mais à vontade, ter esse momento. Fique também à vontade para vir ao altar. Portanto, que você possa, mão no seu coração. Você está sentindo que ele está batendo? Claro que está, parece redundância. Está batendo, ou seja, a vida aí. Tem vida aí. A gente pode expressar a gratidão por ter vida, por estar aqui, por desfrutar de mais um tempo que Deus está nos proporcionando. Gratidão. Gratidão a Deus por ser alcançado. Gratidão a Deus pela maneira tão maravilhosa que Ele usou o semeador, que um dia chegou na minha vida e lançou a semente do Evangelho. E essa semente caiu nessa boa terra que é o meu coração. Mas fale para o Senhor, Deus, aquilo que está obstruindo, dificultando o meu crescimento, tira, me aponta aqui onde é que está, e me ajuda a arrancar isso. Me ajuda a resolver essas questões que estão obstruindo o meu crescimento. Porque eu quero produzir, Senhor. Eu quero produzir frutos dignos de arrependimento. Me ajuda a entender que eu sou membro deste corpo. E esse corpo tem uma cabeça e eu faço parte desse corpo. O corpo de Jesus Cristo na terra. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a desfrutar de uma consciência, de olhar para trás e ver os teus feitos, e podendo dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou, continua nos ajudando. Oh Senhor, eu oro para que o Senhor, Deus, continue despertando a tua igreja, fortalecendo o teu povo, animando, fortalecendo a estrutura que chegou sobre ele, a estrutura do Evangelho, o arcabouço do Senhor, a estrutura do Senhor, que continue o Senhor fortalecendo, que juntas e ligamentos sejam, ó Deus, fortalecidos no corpo desta manhã, para continuar seguindo a vida, para continuar prosseguindo. Haja o que houver, Senhor, traz estrutura para nós, traz estrutura para o nosso coração, traz estrutura emocional, traz estrutura no físico, traz estrutura espiritual, para seguir e manter a nossa vida, preservar, ó Deus, a nossa história, tudo aquilo que o Senhor tem escrito acerca de nós. Eu oro nesta manhã por aqueles que estão agora conectados, aqueles que terão contatos com este vídeo, com esta palavra. Abençoe esta casa,
Abençoe este lar, abençoe esta família. Que na sua casa ele seja impactado, ó Deus. Recebam a vida de Deus no seu lar, recebam a vida de Deus na sua casa, no seu casamento. Abençoe aqui a tua igreja, Pai. Abençoe aqui a tua igreja. Nós precisamos, ó Deus, nesta manhã, precisamos desse zoe, deste renovo na nossa estrutura. Fale isso para Deus. Eu preciso do teu zoe, eu preciso desta vida abundante. Talvez você se encontre assim, como um vale de ossos, ossos sequíssimos, sem esperança, sem perspectiva. Mas entenda assim, diz o Senhor: há vida abundante para você. Há vida abundante para você, igreja. Há vida abundante para você, igreja. Fortaleça o teu povo. Fortaleça a tua igreja. Aviva o teu povo. Que haja o zoe, que haja a vida de Deus. Batiza de novo, Senhor. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Derrama nesta manhã, derrama desta apoteose. A tua presença está impregnado neste lugar. A tua presença está impregnado neste lugar, Senhor. A tua presença está impregnado neste lugar. A tua presença está impregnada neste lugar. Sopra sobre este vale. Sopra sobre este vale. O mesmo Espírito Santo do Pentecostes é o Espírito Santo que está em nós, que está entre nós, que impregna este ambiente. Orei, chorei, queimanaramanarras. Impregna este altar. A cada membro do louvor, Senhor, como brasas de fogo nesta manhã, impregna este altar. Impregna este altar. Impregna a nave da igreja. Impregna a nave da igreja com a presença do teu Espírito. Que seja derramado o poder do alto. Que seja derramado poder do alto. Oh, xerei, que nem manarras. Precisamos da presença que consola. Precisamos da presença que consola. Consola meu irmão agora neste vale, Senhor. Consola meu irmão agora nesse tempo difícil. Consola aquele que não está aqui, que está acamado. Consola o meu irmão que está em casa, a minha irmã que está em casa, acamada. Consola os enfermos nesta manhã que estão hospitalizados. Consola o teu povo nesta manhã. Consola a família pastoral que está em viagem. Consola o teu servo e consola a sua casa. Deus consola. Deus consola a tua igreja aqui. Ajuda, Senhor, a seguir em frente. Toca na saúde nesta manhã. Se porventura há alguém aqui, ó Deus, curtindo dores agora, eu repreendo esta enfermidade. Eu repreendo este espírito de enfermidade.
do alto da cabeça à planta dos pés, eu te repreendo, enfermidade. Você que está em casa, eu te repreendo, enfermidade. Eu te ordeno, espírito de enfermidade, sai deste corpo, sai desta casa, sai deste lar. Você que está hospitalizado, não há distância no mundo espiritual. Eu repreendo esse espírito de enfermidade, esse diagnóstico de sentença. Visita o acamado, visita o enfermo. Toca com poder nesta manhã. Toca com poder nesta manhã. Visita os casais desta igreja. Ajuda, ó Deus, nas crises. Ajuda nas adversidades. Visita as famílias. Ajuda os seus filhos. Visita, Senhor. Visita nesta manhã o teu povo neste lugar. Que a vida soe, que a vida de Deus seja soprada. E como um exército possa se colocar de pé. E como um exército possa seguir em frente. Assim nós oramos. Assim nós oramos. Você pode aplaudir o nome de Jesus Cristo nesta manhã. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, para todos sempre. Amém, amém, amém. Estenda a sua mão. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações por meio do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família, hoje e sempre. Dê um abraço no seu irmão, cumprimente seu irmão, vá na paz do Senhor Jesus, querido. Uma excelente semana para você que se inicia. Deus te abençoe, hoje e sempre. Aleluia.